Olá, seja bem-vindo ao programa Organização e Método, Paz com base bíblica e científica. E é uma alegria contar com a sua preciosa companhia para essa conversa semanal sobre os desafios das nossas famílias. Você que nos acompanha já sabe que estamos abordando o tema Educação na Era Digital. Já adiantamos, teremos 3 episódios e o primeiro é sobre o tema Infância e Consumo na Era Digital. Afinal, como os pais têm lidado com os apelos da propaganda, do marketing e do convívio social? Para esta conversa, está presente conosco a minha amiga, a professora Fernanda Becali. Paz do Senhor, Fernanda. Paz do Senhor, Kézia. É uma alegria estarmos juntas em mais um encontro precioso e uma alegria estar com você que nos assiste, porque essa é uma demanda que tem sido muito registrada nas caixinhas de perguntas pelo nosso Instagram, pelas famílias que nos acompanham. Você que já nos segue por lá, aqui neste episódio vamos conversar sobre esse apelo das propagandas para um consumo excessivo desde a infância e o modo como isso tem afetado a percepção das famílias daquilo que realmente importa, que é o tempo junto, sem excesso de telas ou tecnologia. E para conversar conosco estão as queridas professoras Carla Figueiredo. Paz do Senhor, Carla. A paz do Senhor. E a Denise Guerino. Paz do Senhor, Denise. Paz do Senhor. Quero registrar aqui uma alegria estar com as irmãs novamente para tratar desse assunto tão importante para as nossas famílias. Amém. Bom, você que nos acompanha, conhece, Carla e Denise já estiveram conosco em outros episódios. Carla, esposa do Marconi, mãe de Isabela e Júlia. Isso. Denise, esposa de João Alexandre, mãe do João Miguel, né? Meninas, para essa conversa, o texto que nos acompanha é um texto que está conosco em muitos episódios. O texto em Provérbios 22:6 instrui o menino no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Esse é um alerta para o ensino dos pais. Nós sabemos que a propaganda feita por crianças não é uma novidade. Na minha infância, eu me lembro de algumas campanhas famosas. Compre batom, seu filho merece batom, não esqueça a minha Calói. E eu tenho certeza que você daí também vai se lembrar de algumas campanhas. Contudo, nós temos visto que as crianças têm sido cada vez mais assediadas pelas propagandas e por influenciadores mirins nas diferentes plataformas, no YouTube, no Instagram, no TikTok, ensinando a usar diferentes produtos. Além das roupas, dos sapatos, dos brinquedos, também dos alimentos, não é? Nós temos os jogos e aparelhos eletrônicos e eles produzem um desejo, eles fazem conexão com um tipo de status social. E aí a gente queria conversar, Carla, a respeito dessa publicidade, como ela tem influenciado o comportamento, o desejo das crianças e também as escolhas dos pais. Uma questão que nós precisamos ter muita clareza é que o avanço da tecnologia, da publicidade, todo o apelo para o consumo que a propaganda ela traz, é uma coisa que só vai crescer. Ela é antiga e só cresce. Então, nós que somos pais, nós precisamos saber lidar com essa situação. E, principalmente, aqui no programa, nós estamos tratando sobre crianças pequenas, crianças que não têm acesso a recursos financeiros. Então, nós que somos pais, que estamos à frente disso. E nós precisamos ter certos parâmetros para realmente saber o que é bom e o que não é para os nossos filhos. Eu preciso ensinar para o meu filho a saber que o valor do dinheiro, eu preciso ensinar para o meu filho o valor do dinheiro, ele precisa saber o quanto custa, se é possível a família consumir, se é para aquele momento. Então a nossa análise sempre é essa como pais, porque se os pais não tiverem equilíbrio financeiro, no sentido de entender as suas finanças e saber como eles procederem, isso vai ser um impacto direto na criação dessas crianças e eles vão crescer sendo adultos que vão se envolver com dívidas, com dificuldades financeiras. Então, sempre o critério é assim: isso é bom para mim? Vai ser possível financeiramente comprar? Outra questão, o comportamento do meu filho vai ser afetado com essa compra? Isso vai ser bom para o meu filho? E também, espiritualmente,
o que esse consumo está ensinando para o meu filho? Isso agrada ao Senhor? Nós, como servos e como pais, precisamos ter esse parâmetro na hora do consumo aos nossos filhos. O efeito, né, que isso causa na relação das nossas famílias, no desenvolvimento das crianças, né? O olho viu, a boca pediu. Exatamente. Mas isso não necessariamente vai estar dentro da nossa casa, né? Esses dias eu tenho um exemplo, né, de uma colega, uma irmã nossa, que ela estava muito triste, falando que deu um telefone para o filho, e ele tem 10 anos, né, um telefone de alta tecnologia, e ele derrubou o telefone e quebrou. E ela ali lamentando, conversando comigo, falando, e eu falei, uai, mas você deu um telefone tão caro assim para uma criança? E ele insistiu tanto, ele pediu. Aí eu dividi em 10 vezes no cartão. Eu falei, minha irmã, presta atenção, você precisa entender qual o seu grau de poder aquisitivo. Será que você podia fazer essa dívida? E ele é tão pequeno. É normal que uma criança derrube um objeto, mas olha o prejuízo que foi gerado. E, na verdade, a culpa foi sua, porque você permitiu o consumo. Você tinha que ter colocado um limite nessa situação. Sim. E, meninas, esse apelo, igual que a Carla trouxe, ele começa cada vez mais cedo da preferência da publicidade, porque todas nós lembramos quando Kézia comentou da propaganda compra e batom, que ficava lá hipnotizando, e chegava em casa os pais, a gente pedia um batom que a gente queria. E esse exemplo que a Carla traz também é muito movido por essa publicidade que eles ficam vendo, movido pelos colegas. E aí nós precisamos destacar, Carla, que nós, pais, mães, somos os adultos dessa relação. Exatamente. E somos nós que precisamos ter esse autocontrole. Quando a Carla nos fala assim, vamos chamar a atenção para ensinar aos nossos filhos o valor do dinheiro. Né? O quanto que nós trabalhamos diariamente no total de um mês para receber os nossos salários, o quanto que isso custa do nosso salário, nós podemos, nós não podemos. E aí nós precisamos enfatizar isso com vocês. As crianças, os adolescentes, elas são capazes de compreender perfeitamente quando nós, pais, temos condição ou não temos condição. O que a gente precisa é uma conversa aberta, né, Carla? Exatamente. E o reflexo disso, vou trazer outro exemplo. Um intermediário me falou assim, tia, eu recebi uma bênção. Eu falei, é mesmo? Então me conta, porque eu quero saber. Ganhei uma bicicleta. Então, é mesmo? A minha mãe comprou. E eu fui conversar com a mãe. E a mãe falando, que ela trabalha com faxina, né? Ela falou assim, olha, Carla, eu não tinha dinheiro para comprar essa bicicleta, mas eu falei, meu filho, se nós economizarmos, se nós nos esforçarmos, nós vamos conseguir. Então, nós vamos orar, você vai orar todos os dias comigo por essa bicicleta e nós vamos poupar. No que a gente conseguir poupar, a gente vai juntar esse dinheiro. Passou alguns meses e ele todo dia se ajoelhava e orava pela bicicleta. Passado alguns meses, ele foi e a mãe conseguiu comprar e ele feliz da vida, ou seja, ele deu valor ao esforço da mãe de comprar e deu valor àquilo que ele recebeu, porque ele participou, foi uma construção. Não é? Isso é muito importante para nós que somos pais, os nossos filhos têm que participar disso. Não é simplesmente ir lá e comprar, eles precisam entender todo o processo dessa compra, que não é fácil, os dias estão sendo difíceis para todos nós. Então nós precisamos prestar atenção nisso, né? É um alerta assim, que a gente traz, eu trabalho nesse meio, né? Eu trabalho no Sebrae, a gente convive muito com a questão financeira das empresas e, infelizmente, as pessoas estão muito endividadas. Então, tem que saber lidar, né? A educação financeira é base para a nossa família. E assim como a gente também namora alguns produtos e, com o tempo, parte deles se torna desnecessário, né? Todos nós já tivemos um desejo de comprar alguma coisa que depois você falou, meu Deus, mas nem é tão importante assim. Então, as crianças também vão sendo estimuladas por uma boa conversa a respeito do que de fato importa, da nossa condição. E eu acho que isso que Carla traz, né, sobre a importância de participar. Não, isso aqui realmente é uma coisa que eu quero. Então, eu não consigo de uma hora para outra. Preciso de um tempo, né? Então, para
para compras maiores, a gente não pode simplesmente fingir que ela é possível, acessível, assim como o pão que a gente come todos os dias. Então, esse processo de ensino, de conversa e de conquista é muito formativo para os nossos filhos também, né? Nesse sentido, tem um documentário chamado Criança, a Alma do Negócio. Esse documentário ele vai alertar nós, pais, mães, para os perigos dessa exposição que as crianças estão tendo a todo o tempo do marketing, da publicidade. E uma das questões que são abordadas é o risco que a família corre, exatamente isso que Carla está trazendo para nós, em tentar suprir a ausência por um motivo de trabalho, com compras excessivas, com muitos presentes, com coisas que a criança quer e como a Kézia acabou de falar e ela não precisa. Denise, vamos ajudar os pais para a gente pensar como proteger os nossos filhos desse consumismo, porque a gente está dentro de uma sociedade altamente consumista. Sim. E manter a nossa autoridade com amor, com limites, mesmo diante de tanta pressão do mercado, de culpas que os pais sofrem, que na verdade não tem que ser culpados, né? Que eles estão exercendo ali um trabalho para a dignidade da casa, para a constituição daquele lar. Então, Fernanda, a sugestão que eu dou na vida prática da família é trazer essa criança para esse entendimento da economia doméstica. Então, você pode pensar, mas ele é tão pequeno, ainda não entende do dinheiro. Mas quando você traz essa criança e você participa para ela o que é possível comprar, eu posso ter, se eu comprar, compromete o nosso orçamento familiar, então já parte de um diálogo da família interagindo com essa criança. Ah, mas a criança tem 8 anos, tem 10 anos, mas quando você envolve a criança nesse orçamento familiar, eu tenho certeza que ela vai compreender quando você falar não. Não podemos comprar isso agora. E quando a Carla traz a experiência da compra da bicicleta, é bem interessante, porque a criança ela participou ali com a mãe de um orçamento familiar. Não, eu vou juntar o dinheiro, eu vou economizar e eu posso ter. E aí muitas vezes os pais, como você colocou, se sentem culpados, porque trabalham fora, não tem aquele tempo para estar com a criança e compensam com um presente. Então a criança pediu, eu quero deixar meu filho feliz, eu vou lá e compro o que ele quer, mas tem que ter uma reflexão. O meu filho precisa desse brinquedo? Isso vai ser útil para a sua infância? Vai trazer um prejuízo espiritual? É benéfico para a sua vida espiritual? Então tem que ter essa reflexão. Não é porque todo mundo tem, porque criança é assim, eu trabalho em escola, e aí um coleguinha tem, todo mundo quer ter. Agora eles estão na moda de um livro de pintura, com milhões de canetinhas, e a professora tem que dar conta daquelas canetinhas, não pode perder nenhuma. Então, assim, aquilo é benéfico? A pintura em si é ótimo, acrescenta ali para a criança. Mas a família pode comprar? Vai trazer um prejuízo para a família? Vai comprometer o orçamento doméstico? Então, o pai e a mãe, quando eles colocam no diálogo para a criança o que é possível e o que não é, a criança entende e a criança aceita. Meu filho, hoje eu posso te dar isso. Amanhã ou depois eu posso comprar outra coisa. Ou hoje eu não posso comprar. Nós vamos trabalhar, vamos economizar e futuramente eu posso comprar. Outra sugestão também é envolver a criança nos projetos maiores da família. Não só no projeto do brinquedo, da bicicleta, do brinquedo, do livrinho. Por exemplo, queremos fazer uma viagem, um projeto futuro, queremos trocar de carro. Filho, então vamos aqui ajudar a economizar? Vamos aqui economizar, vamos deixar de comprar isso porque nós queremos comprar um carro, queremos trocar o carro, queremos fazer uma viagem. Então, quando a família parte para o diálogo, eu acredito que ali é o melhor caminho. Isso é muito importante porque não é uma questão de nós trazermos um peso para o lugar de decisão da criança ou do conhecimento com tudo que a gente gasta, mas simplesmente abrir para um diálogo. Isso aí. Acho que isso é muito importante porque sempre vai haver muito incentivo ao consumismo. Então não é só um livro de pintura, é um livro específico com canetinhas específicas de marcas específicas. Sim. Parece que todas as outras não têm mais valor. Sim. Assim como dos cadernos. Gente, o caderno era uma coisa tão simples, né? Um caderno. Gente, mas agora tem uma infinidade de possibilidades. E aí fica parecendo que um caderno simples perdeu a sua função. E ele não deixa de ter a função. Então,
E nós estamos diante de uma geração que faz prova social, né? As nossas crianças hoje estão crescendo com um grupo que tem um conhecimento de redes sociais e que se baseia muito, né, no que é vinculado nas redes sociais para dizer o que é bom. Então, a prova do que o outro está gravando no vídeo, do que o outro está experimentando, aquilo que é bom. Então, acho que essa conversa é muito importante porque é preciso dar conhecimento para a criança da diferença entre entretenimento e consumo, propaganda e necessidade. Isso aí. Nem tudo que está sendo vinculado é de fato verdadeiro. Há uma estratégia ali para mobilizar a família para aquela compra, né? E eu acho que isso é muito importante conversar porque a infância é muito cara para nós. É um tema caro. O pastor Gideon vive falando que quem não tem infância já morreu, não é? E é muito importante a gente conversar sobre isso. É um tempo que nos lembra da liberdade dos pensamentos e das ações para brincar, para explorar. Nós nos lembramos da nossa infância como um tempo de muita experiência, mas para garantir esse direito de desenvolvimento seguro e livre do assédio comercial das empresas e da cultura consumista, há agências reguladoras que supervisionam campanhas publicitárias nos produtos alimentícios, no ambiente digital, no espaço escolar, porque esse é um tema muito importante, né? O Instituto Alana e o Criança em Consumo são exemplos importantes para isso. Mas para nos voltarmos ainda para o texto em Provérbios, o texto que lemos sobre o ensino dos pais, é importante lembrar que há regras em todos os lugares, não só nas agências, mas também na nossa casa. Então, é importante lembrar sobre o ensino com limites e também com amor. Há regras em todos os lugares e na nossa casa não é diferente. Não é verdade? Então, meninas, assim, Carla, eu queria que a gente pudesse conversar a forma como os pais também podem falar sobre isso, mas estabelecer limites, as regras do nosso lar. Mas limites saudáveis, sem sermos autoritários, sem sermos agressivos e também sem sermos permissivos. Como orientar os filhos nesse sentido de valorizar o seu desenvolvimento, né, de um senso crítico, desde pequeno, diante desses apelos comerciais que são cada vez maiores. Nessa faixa etária, não tem muito segredo não, é assim, você precisa dar exemplo para o seu filho, porque se ele vê que você gasta demais, gasta a mais do que você pode, isso vai crescer dentro dele, né, do coração dele, que ele pode comprar. Você precisa ensinar o seu filho, mesmo que o seu tempo seja pequeno. Joquebede teve pouco tempo para ensinar a Moisés, né? Mas aquele período fez uma grande diferença na vida de Moisés. Ele foi um homem usado com poder na mão de Deus. Então, nós temos pouco tempo, vivemos dias trabalhosos, é difícil para todos nós. Mas se nós nos esforçarmos, o Senhor vai nos abençoar, porque é Ele que abre todas as portas. Foi assim com o povo no deserto. Não faltou a nuvem para proteger, não faltou a coluna de fogo. E certamente nada vai nos faltar na criação dos nossos filhos. Amém. Amém, glória a Deus. Carla e Denise trazem um tema importante para hoje relacionado à educação da era digital, que é a educação orçamentária dos filhos. Educarmos nesse tempo inclui o ensino do orçamento, dessa educação financeira dentro dos nossos lares. Nós gostaríamos de continuar, mas vamos deixar para o próximo episódio. É isso, Kézia? É isso. Infelizmente, agora o nosso tempo vai ficando cada vez mais reduzido, mas nós já queremos aqui agradecer a presença de Carla, de Denise, que ficam conosco em mais 2 episódios, não é isso, meninas? Isso mesmo. Paz do Senhor, Carla. A paz do Senhor, foi uma alegria. Paz do Senhor, Denise. Paz do Senhor, irmãs. E você que nos acompanha, continue conosco nos próximos episódios para lidar com os desafios da nossa família. Acompanhe aqui o programa Organização e Método, tanto no canal oficial do YouTube, quanto na TV, sobre as programações da Igreja Cristã Maranata. E também no Instagram, @icm.organização e método. Não se esqueça, preservar a infância é preservar o futuro. Que Deus abençoe grandemente. A paz do Senhor Jesus.